Porque a pessoa tem que abrir individual, conjunto não pode. E eu fui consultar vários outros lugares, e não existe isso. Eu quero saber, pelo contrato, se tem essa cláusula lá. Eu acho um absurdo isso. Então, aquelas pessoas que me procuraram, eu vou falar, ó, infelizmente, não vou poder atender vocês, porque os vereadores do prefeito não querem que a gente veja como foi feito o contrato. Eu acho que é ridículo. Não é para mim, não. Não quero saber o que ele vai fazer com os 10 milhões, o que ele vai deixar de fazer. É para atender a população, que quer saber como que funciona para atender a sua conta. Infelizmente, mais uma vez, a gente não pode fazer nada. E depois, quando a gente for falar, não fala que a gente está prejudicando ninguém, não. O vereador solicitante do destaque, o vereador Otávio Alves Garcia, pelo artigo suscitado pelo vereador André Rezec, Vossa Excelência deve fazer a justificativa do pedido de vistas, de destaque, aliás. Eu discuti os três no final. Eu fiz a pedido de vista dos três, depois discuti os três de uma vez só. Mas eu faço a justificativa. Eu votei, inclusive, contra isso, porque nunca se questionou. O problema do banco é problema do banco. O vereador Lelico vai até a agência do Banco Itaú e vê lá como é que está a abertura de conta, não. Ele devia fazer isso. Na época do Banespa também, quando descontava salários dos funcionários, quando tinha débito em conta, que era descontado automaticamente para se pagar a conta, ele nunca se preocupou com isso e nunca houve reclamação. Deve ter, talvez, desse motivo. Então, essas coisas de banco é um negócio que dá nojo. Porque, na realidade, o que vai acontecer? Quem deve num banco vai começar a pagar na marra e vai ter que procurar advogado para resguardar o teu salário. Então, acho que o requerimento não vai surtir efeito nenhum. Em razão disso, aqueles que se sentirem prejudicados vai ter que se recorrer à PROCON e vai ter que se recorrer a advogado, que pode ter o advogado pelo que ganha na prefeitura, e valer-se dos seus direitos, e entrar com as ações que, eventualmente, tiverem causado danos à sua própria pessoa, um problema de abertura de conta, porque realmente o Banco Itaú, ele vai ter que se munir de documentos, ou melhor, inclusive de pessoas para trabalharem. Agora, se houve uma licitação, essa licitação teve acesso a todos os bancos. Dizem que houve até conversa de assédio a bancos para não participar, que eu estou apurando isso para ver de onde vem isso. Esse negócio de falar que conversou e não provar, isso não resolve nada. Mas os bancos participaram de uma licitação de forma correta, não houve impugnação da licitação, ninguém foi lá para ver as condições da licitação. Então, não é agora que vai questionar um contrato por isso, quando teve essa oportunidade, inclusive de questionar a licitação. Por essa razão que eu acho que os termos do requerimento é inócuo. Senhor presidente, justificativa de voto. Justificativa de voto do vereador André Rezec. Obrigado. Eu acho interessante, senhor presidente, que eu acho que tem gente que não conhece aqui o regimento da Câmara e para que serve, qual é a função da Câmara. Porque é interessante, assim, que a gente vê tudo antigo tem que se fiscalizar, e agora não pode. Inclusive, o vereador Otávio agora levantou o que poderia ser até uma segunda questão de ordem. Se o problema é do PROCON, ele está impedido de votar, porque a diretora do PROCON é filha dele. Então, pelo artigo 16 da parágrafo 2º da lei orgânica do município de Barretos, ele nem poderia votar e nem poderia pedir. Agora, falar que não é de competência da Câmara, verificar uma licitação que está pagando todos os funcionários, que está mudando todas as contas do funcionário, no mínimo, é ridicularizar o Poder Legislativo e não saber para que serve o Poder Legislativo. Eu acho que deveria olhar não só a lei orgânica do município, como a Constituição do Estado e a Constituição Federal para saber o que é um vereador. Porque se em tantos mandatos não sabe a função de um vereador, é lastimável. Presidente, pela ordem. Pela ordem do vereador Kiko Misiaga. Senhor presidente, eu gostaria de saber em que situação que nós estamos. É isso. Porque foi levantada uma questão pelo vereador André Rezec, Vossa Excelência, então, fez o vereador pedinte do destaque se justificar, e agora parece que o projeto, o requerimento está em discussão? Não, já foi votado, inclusive. Então, Nós estamos em justificativa de voto. Por que cada um pode estar tentando se manifestar? É só pela justificativa de voto? Justificativa de voto, vereador Kiko. E mais Kiko. nada? Sim. O requerimento não vai ser discutido? Não, já foi votado. Não, foi votado não. Foi. Ele justificou, não votou não. Presidente, pela ordem. Então vai valer. Então vota, depois justifica. Então está errado. Então tem que votar a votação. Pela ordem, eu só estou aceitando inscrição pela ordem. Pela ordem, vereador
Senhor presidente, eu manifestei meu ponto de vista, a razão do porquê eu votei contra. Quando eu disse que o contribuinte que não for bem atendido, ele pode procurar, eu disse, pode procurar advogados, pode procurar o AB, pode procurar o PROCON, que é o órgão consultivo. Nem sequer por um momento esse vereador se dignou, e eu nem pensei em lembrar em nome da minha filha, que por enquanto ainda é presidente. Mas ela tem competência para orientar, como orienta muita gente que consulta mais de 100 pessoas lá. Pela ordem, senhor presidente, eu não pela quero justificativa de voto, é o que ele está Otávio falando. Alves Eu não quero entrar nesse mérito. Não, eu só estou está dizendo, discutindo eu pela só estou ordem, dizendo que vereador. o problema disso é da consulta, eu não estou dizendo quem está lá ou não, eu não quero essas picuinhas. Eu só votei contra porque eu entendo que peca pela origem. Ali, vai começar de novo a Pega liberar a pela origem, palavra a hora que só isso. quiser aqui na casa. Eu só aceito se for pela ordem. O projeto já foi, inclusive, votado. Se for pela ordem, vereador Minaré, se for para arguir sobre o processo, eu não aceito. Eu quero só fazer uma indicação de Vossa Excelência. Se ainda pode, ou se eu posso ir para a tribuna para eu discutir o projeto? Não, esse projeto não pode mais, vereador Minaré. Obrigado. Esse requerimento. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Kiko Miziari. Senhor presidente, confesso para Vossa Excelência que Vossa Excelência determinou que a votação feita já teria que ter sido respeitada. Só que apareceu um parâmetro novo nessa situação, né, que é a questão levantada pelo vereador André. A partir do instante que ele falou que deveria existir uma justificativa, e o vereador proponente solicitou e fez a explicação, e, na verdade, não fez só a explicação, já deu um preâmbulo de processo de discussão, o que eu gostaria muitíssimo que fosse adiante. Eu acho que Vossa Excelência deveria avaliar corretamente essa situação, porque se houve uma situação de reavaliação, o requerimento já não estava votado e sacramentado. Exatamente, porque como houve essa situação precedente, a votação em si, eu entendo que deveria estar sendo nula em razão desse quesito imposto dentro do processo de votação, dentro da tramitação do processo dentro da casa. Então, eu solicito a Vossa Excelência que suspenda a sessão, analise com a digníssima diretora, para ver se não pode votar o requerimento, porque eu considero que a votação feita anteriormente a um processo de discussão posterior, ela se torna inválida, e inclusive porque abriu um espaço muito grande para que efetivamente seja melhor discutido o requerimento. Obrigado.